Eu sou o Matheus e você está no canal Matemática Trivial. E no vídeo de hoje iremos resolver matemática da primeira fase da UEL. Esse é o segundo vídeo dessa série. No primeiro vídeo, se você não assistiu, o link estará aqui. Nele eu resolvo 3 das 7 questões. E nesse vídeo resolverei as 4 que faltaram. Então, bora ler a primeira questão. Então vamos lá. Mas antes de eu resolver a primeira questão, sugiro que você pause o vídeo e tente resolver você mesmo. Assim vai desfrutar bem mais da questão. Na exposição virtual A Beleza da Matemática, realizada no Museu da Manhã, o belo é celebrado como simetria matemática, como exemplificado na imagem a seguir. No plano cartesiano, dois pontos distintos P e Q são simétricos em relação a uma reta R, se as seguintes condições forem simultaneamente atendidas. 1. A distância de P a R é igual à distância de Q a R. 2. A reta que contém QR é perpendicular à reta R. Suponha que no plano que contém a imagem da borboleta, o eixo de simetria R seja dado pela equação de reta y mais x igual a 2. Se P é igual a menos 2,0, é um ponto desse plano, assinar a alternativa que apresenta corretamente o ponto simétrico a P em relação à reta R. Agora vamos para o quadro para respondermos esta questão. Então vamos lá. Eu primeiramente vou relembrar o que é um ponto ser simétrico a uma reta. Temos um ponto A aqui e uma reta R. Certo? A distância entre a reta R é x. Então, o seu simétrico tem que estar uma distância x da reta R também. E essa reta de AB, ela tem que ser ortogonal, ela tem que formar 90 graus. Porque a menor distância entre um ponto e uma reta é sempre perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90. Sabendo disso, vamos voltar para o exercício. Ele nos passa a seguinte função: y mais x igual a 2. Não estamos muito acostumados a trabalhar desse jeito, então a gente vai isolar o x. Vai ficar aqui y é igual a 2 menos x. Temos aqui o plano cartesiano, né? O eixo y e o eixo x. Se o x é negativo, a gente sabe que essa reta é decrescente. E se temos o 2 sozinho, a gente sabe que quando o x for 0, o y vai ser 2, porque 2 menos 0 é igual a 2. Então, a gente sabe que é decrescente e passa por aquele ponto. E quando o y é 0, vai ficar y sendo 0, 0 é igual a 2 menos x. Passa o x para lá, x igual a 2. Então, quando o y é 0, o x é igual a 2. Ou seja, ele passa pelos pontos 0 e 2 e 2 e 0. O exercício nos deu o ponto P, menos 2 para o x e 0 para o y. Aqui é importante ressaltar que é sempre x e vírgula y, sempre, certo? Tem uma técnica muito legal para a gente achar uma reta simétrica quando a gente está numa função do primeiro grau. É simplesmente multiplicar por menos 1 o x. Então, a reta simétrica a 2 menos x é 2 mais x. Certo? Como você pode ver, vou desenhar aqui, né? O ponto menos 2 e 0 vai ficar então 0 para o y, 2 e menos 2 para o x. 2 menos 2 é igual a 0, realmente. Então esse ponto está nessa reta, o que facilita muito a gente, nossa vida. Aqui, a distância na vertical é 2, porque aqui é 0 e 2. Na horizontal, 0 e 2. Então, a gente pode fazer um triângulo retângulo, né? 2, 2, certo? Para a gente achar o simétrico, a gente vai ter que andar mais 2 na vertical e mais 2 na horizontal. Totalizando assim, 2 mais 2, 4. 2 mais 2, 4. Ou seja, se a gente estava no ponto menos 2 e 0 e a gente andou 4, menos 2 mais 4, 2. 0 mais 4, 4.
Ou seja, o simétrico de P é o ponto Q. Então, o ponto Q é igual a 2,4. Alternativa certa, letra D. Vamos para o próximo. Um estudante decide pôr à prova a frase: vida é código e combinação, sabendo que os indivíduos de uma determinada espécie apresentam DNA com exatos 150 milhões de bases nitrogenadas em cada cadeia. O estudante cria um programa para gerar aleatoriamente uma sequência de 150 milhões de letras, que estão sorteadas honestamente dentre A, C, G e T. Fixado uma cadeia do DNA de um determinado indivíduo desta espécie, assinale a alternativa que apresenta corretamente a possibilidade desse programa gerar uma sequência que representa essa cadeia do DNA. Então vamos lá. Ele passa uma sequência com 150 milhões de letras, mas para dar o exemplo, vou utilizar uma sequência com apenas 3 letras. Então vamos ter 3 opções. Na primeira a gente pode usar A, C, G ou T, ou seja, 4 possibilidades para a gente começar a sequência. Na segunda a gente pode repetir A, C, G ou T, qualquer uma, ou seja, mais 4. E na terceira, como ele não fala nada que não pode repetir, então 4 da terceira. Vai fazer diferença se a gente colocar A, C, G e A, G e C? Com certeza, vai ser cadeias diferentes. Então, aqui o fator é de multiplicação, porque a gente precisa de uma cadeia e outra letra, certo? Por isso que a gente tem que multiplicar, porque as cadeias A, C e G e a cadeia A, G e C são diferentes, por isso que a gente tem que multiplicar. Nesse caso, com 3 letras, ficaria 4 elevado ao cubo, certo? Como são 150 milhões, vai ficar 4 elevado a 150 milhões. Elevado a 150 milhões. 150 milhões, eu posso reescrever melhor, ó. 150 milhões. Eu posso escrever, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vai ficar 1,5 elevado ao oitavo. A quantas possibilidades eu tenho? 4 elevado a 1,5 vezes 10 elevado ao oitavo. Aqui esqueci do 10. 10 elevado ao oitavo, certo? Quantas opções me convém? Apenas uma, porque ele quer a de um indivíduo em específico. Ou seja, uma convém. Para a gente fazer a equação da probabilidade, ela é bem simples. O que nos convém dividido pelo que a gente tem. Ou seja, o que é útil pra gente dividido pelo total. O que é útil pra gente é 1, porque a gente está selecionando um em específico, um indivíduo específico. O total de possibilidades é 4 elevado a 1,5 vezes 10 ao oitavo. Aqui, como eu já disse no vídeo anterior, A elevado a menos 1 é 1 sobre A, certo? O caminho inverso também é válido. 1 sobre A igual a elevado a menos 1. No caso, 1 sobre 4 elevado a 1,5 vezes 10 ao oitavo pode ser escrito como 4 elevado a menos 1,5 vezes 10 ao oitavo. Certo? Esse caminho é válido também. Se você olhar na questão, não tem nenhuma alternativa que começa com 4. Mas 2 vezes 2 é igual a 4, né? Então, a gente pode transformar esse 4 em 2 ao quadrado. Então, 4 é igual a 2 ao quadrado. Então, no lugar de 4, vou colocar 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado vezes menos 1,5 vezes 10 ao oitavo. 2 vezes menos 1,5 dá menos 3. Então, vai ficar 2 elevado a menos 3 vezes 10 ao oitavo. Alternativa B. Uma questão de probabilidade com números muito grandes, que às vezes pode assustar, mas que na prática se provou muito simples. Então vamos para a próxima questão.
Essas duas últimas questões que eu selecionei são de analisar um gráfico e fazer uma análise pedida pelo enunciado. Então vamos lá. Leia o texto a seguir. Luísa é de inestimável valor científico, por se tratar do mais antigo fóssil humano, paleoamericano, já encontrado no Brasil. O crânio e ossos de coxa e do quadril de Luísa foram achados em 1975, em uma gruta da região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Seu esqueleto foi datado de 11,5 mil anos, e ela deve ter morrido aos 25 anos. Neste século, seu rosto foi reconstituído na Inglaterra. Um dos processos de datação arqueológica ocorre calculando a porcentagem R da quantidade de carbono 14 encontrado no fóssil em relação à quantidade desse mesmo elemento encontrado em um ser vivo de características semelhantes. Suponha que, para fósseis humanos paleoamericanos, a figura a seguir exiba o gráfico da função dos reais positivos para os reais positivos que associa cada R a quantidade de tempo igual em função de R de anos, que se passa desde a morte do ser humano em questão. Agora vamos ver cada alternativa e logo já olhar no gráfico e julgar se ela é verdadeira ou falsa. Com base no texto e no gráfico, assinale a alternativa correta. No caso de Luzia, o percentual R no momento de sua datação se encontrava entre 20% e 30%. Só lembrando que no texto fala que a data de sua datação é de aproximadamente 11,5 mil anos após a sua morte. Esse gráfico nos traz uma relação entre T e R. O tempo é 11.500 no caso. 11.500 está entre 13.000 e 9.900. Logo, é essa faixa vermelha que eu coloquei aí. Ele diz que a faixa R, que é como se fosse o eixo X, está entre 20 e 30. Como olhamos no gráfico, a afirmativa A é verdadeira. No dia do vestibular, você poderia marcar a A e ir para a próxima questão. Mas aqui no vídeo, vou mostrar porque a letra B, C, D e E estão incorretas. Letra B. À medida que o tempo passa, o percentual R de um fóssil humano paleoamericano cresce em relação a um ser vivo, de características semelhantes. Como vemos, o gráfico é decrescente. Logo, o R vai diminuindo. Letra C. Um fóssil humano paleoamericano datado entre 2.949 e 4.332 anos apresenta o percentual R de no máximo 50%. Vamos ver no gráfico. Como vemos, se fizermos uma ligação da região entre 4.200 e 2.900, no gráfico em relação a R estará entre 60% e 70%. Como ele diz que é no máximo 50%, a afirmativa é falsa. Letra D. O percentual R apresentado por Luísa imediatamente após sua morte se encontra entre 80% e 90%. Falso. Porque para chegar a 90%, se olharmos no gráfico, demora 871 anos. Letra E. O tempo necessário para que um fóssil humano paleoamericano perca 10 pontos percentuais de R é constante? É falso. Porque o percentual R está ligado ao tempo de meia-vida. Ou seja, no primeiro ciclo de meia-vida, vai perder 50%. No segundo ciclo, que demora o mesmo tempo, ele perde apenas 25%. Ou seja, nunca vai demorar a mesma quantidade de tempo para perder 10%. Sempre vai demorando mais. Vamos para a quarta e última questão da UEL, da primeira fase do ano passado. Comparando duas tragédias que ocorreram recentemente com patrimônios nacionais de dois países, o Brasil, com o incêndio do Museu Nacional, e a França, com o incêndio na Catedral de Notre-Dame. Constatam-se atitudes distintas entre a população e as elites destes dois países, no que diz respeito ao volume de doações para a recuperação de seus patrimônios nacionais. Em 24 horas, Notre-Dame recebeu aproximadamente 2,6 bilhões de reais.
Individualmente, Lily Safra, nascida no Brasil e hoje residente na Europa, doou 86 milhões de reais. Por outro lado, em 7 meses, o Museu Nacional recebeu doações de ordem de 1,1 milhão de reais. Aqui temos uma tabela entre a renda média anual no Brasil, na França e nos Estados Unidos em 2014. Agora vamos julgar as afirmativas entre verdadeiro e falso. Em 24 horas, Notre Dame arrecadou entre 900 e 1000% a mais do que o Museu Nacional em 7 meses. Ele afirma no texto que Notre Dame arrecadou na ordem de 2,6 bilhões e o Museu Nacional 1,1 milhões, o que corresponde a 2.600%. 2.600% não está entre 900 e 1000. Logo, a afirmativa primeira está falsa. Já podemos eliminar a letra A e a letra B. O governo brasileiro destinou recursos imediatos e suficientes para a reconstrução do Museu Nacional, o que explica o baixo valor dado pela elite do país. Muito bem, essa videoaula é de matemática, mas não precisa ser um gênio para saber que essa afirmativa é falsa. Podemos riscar a letra C. Apesar de a renda média anual da faixa 0,1% mais alta brasileira ser maior do que a sua equivalente francesa, o mesmo não ocorre com a faixa 50% mais baixa. Vamos olhar na tabela. A faixa 0,1% mais alta brasileira é de 1.900.000 e a francesa 1.200.000. Logo, a brasileira é mais alta. E se olharmos para 50% mais pobre? No Brasil, 4.000, já na França, 14.000. Realmente, o terceiro item é verdadeiro. Sendo assim, podemos riscar a letra D, pois o terceiro item é verdadeiro, sobrando assim só o item E. Mas vamos fazer os dois últimos itens. Museus são instituições que podem expressar as bases organizacionais a partir das quais o poder é exercido. Realmente, essa é uma das funções do museu. Então, essa afirmativa é verdadeira. Quinto e último item, a renda média anual da faixa 0,01% mais alta, francesa, por ser maior que a brasileira, predispõe a menor doação para seu patrimônio nacional. Vamos ver na tabela. A renda correspondente a 0,01% mais alta do Brasil é igual a 8,9 milhões, já da França, 4 milhões. Logo, essa afirmativa é falsa, por afirmar que a do Brasil é menor do que a da França. Então só sobra a letra E. Obrigado a você que chegou até essa parte do vídeo. Se você gostou, deixe nos comentários se devo trazer mais vídeos como esse. Não esqueça de assistir a primeira parte, que está no link aqui em cima. E outra coisa, se você quer assistir no canal videoaula sobre física na primeira fase da UEL, deixe nos comentários. Se várias pessoas pedirem, eu estarei trazendo. Então, é isso aí. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Valeu, falou, até a próxima.